temperatura aí do conhecimento, tá? Mas nessa primeira aí eu gostaria de falar para você no livro de Jó, né? O capítulo 40, 41 e 42 está falando o seguinte, que uma certa feita Satanás foi acusar Jó ao Senhor. E quando ele foi acusar Jó ao Senhor, o Senhor perguntou a ele a qual era a sua ocupação, como era o seu nome. Ele disse que era um de Deus, era também do conhecimento de Deus. Deus conhecia ele e disse que ele estava falando a verdade, não. E disse a ele que aonde tu vive, ele disse ao dia na terra e passeando por ela. Ele disse, me dissesse bem, tem observado meu servo Jó? Homem temente, sincero, reto, sabe se desviar da aparência do mal? Aí ele disse para Jesus, para Deus, aliás, Espírito Santo, os três, que é um só, disse que ele obedecia, ele era confiável porque verdadeiramente ele era um homem que tinha muita riqueza. Porque Jó, a Bíblia Sagrada diz que ele era um homem mais rico daquelas regiões, tá? Disse que ele tinha 5.000 juntas de boi, 3.000 juntas de camelo, 2.000 juntas de ovelha, de jumenta, e 5.000 hectares de terra, e muitos homens trabalhando para ele. Tudo isso aí ele sabia, ele conhecia, estava observando a Jó. Aí foi quando Deus perguntou, tem observado meu servo Jó? Foi que ele disse que ele só adorava, só servia o Senhor porque era rico. E se Deus tirasse a riqueza dele, ele blasfemava contra o Senhor, porque ele só servia porque ele era homem rico. Aí Deus disse para ele, menos a verdade, vou te mostrar que ele é temente e reto, se devia aparecer do mal. Ele disse, toque nele, mas não toque no coração dele. Aí foi quando ele tocou na pele de Jó e colocou aquela enfermidade terrível. E Jó ali ficou passando pelaquela prova que não era de Jó, aquela prova era Deus provando a Satanás que verdadeiramente Deus tinha escolhido a Jó para servir ao Senhor. Mas adianta um pouquinho, parece que no 42, parece que não me engano, essa narrativa está do capítulo 40, versículo 1 em diante, e está também, são 3 passagens, no 41, versículo 1 em diante, e é no 42, versículo em diante, dessa narrativa que fala sobre o Leviatã. E ali, verdadeiramente, quando um certo dia os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, que seriam os anjos, filho de Deus seria anjos, filhos de profeta, filhos de pastor, filhos de sacerdote. Esse era os anjos de Deus que foram se apresentar ao Senhor. Satanás se tronalizou entre eles também, foi apresentar ao Senhor. Quando chegou lá, o Senhor olhou para os filhos de Deus que chegou na presença do Senhor, e tinha um que era diferente. O Senhor olhou para ele e disse, quem és tu? Quem tu sois tu? Quem são os teus filhos? O Senhor disse, menos a verdade, desce e ele caiu por terra outra vez. Mas eu quero dizer, eu não sei se é no 41 ou se é no 42, que diz assim, que o Leviatã, pescador, homem que vive no mar marítimo, pescador e profissional, nunca chegou a ver o Leviatã. O Leviatã é um grande peixe com simbologia diabólica, aquele que você vai encontrar aí também na segunda live aí, que eu estou somente dando esse parecer aí para a continuidade da segunda live, e disse que, porventura, Deus dizendo a Jó, poderia segurar o Leviatã pela sua queixada, poderia amarrar com barbante, poderia pescar o Leviatã, porque ele é monstro, ele representa uma trindade diabólica, né? E foi mostrado que ele verdadeiramente está naquele grupo da segunda live aí, que é o grande Leviatã, o grande dragão, né? E também a antiga serpente, que está lá no Apocalipse, que vão ser destruídos depois da grande, no tempo da grande tribulação. Não é depois não, depois vai ser a nações, né, da grande tribulação, né? Mas também está escrito que Deus tem 7 anjos com 7 taças da ira de Deus, porque cada taça da ira de Deus vai cair sobre o pecado da terra.
para destruir as nações, porque são pessoas rebeldes que ouvem a palavra de Deus, aniquila o profeta de Deus, não quer ouvir as mensagens. E Deus tem 7 anos com 7 taças da ira de Deus, e vai soltar cada taça sobre a terra, vai soltar cada taça sobre o mar vai secar, vai soltar taças sobre os espaços, e cada taça daquela vai existir um dano. Por isso que eu digo que o mar vai secar no final do tempo, e a fortaleza vai ser nas profundezas dos mares, nas cavernas do abismo, porque Satanás, quando caiu, o anjo caído deram o nome dele, ele ficou na terra, mas não morou na terra, ele ficava andando, arrodeando e passeando por ela, porque está onde eu falei em Jó 40, de 40, 41, 42, por ali está essas 3 passagens aí, e disse que Jó, sincero, temente e reto da presença de Deus, venceu as enfermidades, Deus destruiu sua família que murmurava contra Jó, e Deus deu outra família, deu outra riqueza, multiplicou a sua riqueza 3 vezes multiplicado, e foi um grande homem, e terminou Jó na presença do Espírito Santo, e Satanás na prisão, que ele vai ter por 1000 anos, e depois vai ser lançado no fogo, que sofre a porva e enxofre, no fogo eterno, sofrendo, se queimando na chama de fogo. E os servos sacerdotes de Deus, na mansão celestial, na glória, glorificando, voando, pairando diante do tribunal de Cristo. Fica na paz, Deus que te abençoe em nome de Jesus.